Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, um avanço sobrenatural na vida dessa pessoa. Profetizamos justiça de Deus no caminho dela e que toda injustiça e toda obra de maldade seja quebrada agora, no nome de Jesus. Nós declaramos que o mal não tem poder sobre a nossa vida, nenhuma resistência espiritual, nenhum impedimento do inimigo pode quebrar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso nós oramos para que retorne para a nossa vida tudo aquilo que foi tirado de forma injusta. Oramos por uma restauração, uma restituição, uma liberação do céu. Quebramos completamente todo tipo de ação maligna para tentar trazer atrasos, atrapalhos, perturbações, impedimentos e declaramos: o Senhor está conosco. Sua mão de poder, sua mão de graça, de favor está sobre a nossa vida. Estamos guardados, estamos protegidos, estamos abençoados e declaramos saúde, paz, prosperidade, aumento, avanço na nossa vida, família, em todas as áreas da nossa vida. Oramos também para que toda a nossa casa seja visitada pelo poder de Deus, que haja salvação na nossa casa, que haja salvação na nossa família. Oramos para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo e liberamos palavras de fé sobre todas as portas da nossa vida. Haverá justiça, haverá manifestação da glória de Deus, do sobrenatural do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Oro também por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, toda infecção renda-se a Jesus Cristo. Eu oro por milagre, eu oro para que a bênção de Deus repouse sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, para que o Senhor afaste os inimigos do caminho dela, que toda obra do caçador seja cancelada. Repreendo também todo espírito de desânimo, de cansaço, de prostração, tudo aquilo que vem para atacar a mente, tudo aquilo que vem para perturbar os pensamentos dessa pessoa. Eu oro para que esse mal cesse na vida dela, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-a com teu poder e toque-a com a tua graça. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos aqui no 11º dia desse propósito. Hoje pela manhã eu tentei transmitir e não consegui fazer a transmissão. Tive problema na internet, mesmo acordando muito cedo. Aqui no horário de Orlando, eu acordei cerca de 4h10 da manhã e desde as 4h10 não tinha internet. Então, eu estou aqui fazendo essa oração para vocês, para não quebrar o nosso propósito. Então, é por isso que eu estou fazendo 7h30 da manhã, amém? Mas a minha live das 9 horas da manhã vai sair normal, das 18 horas também, e daqui para frente nós vamos nos organizar de outra maneira, amém? Vou me organizar para não quebrar o nosso propósito. Estamos firmes, hoje é o 11º dia e estamos confiando no propósito do Senhor, estamos confiando naquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. E Deus tem o melhor para nós, amém? Deus tem o melhor para nós. Esse propósito da justiça de Deus movimentou muita coisa. E nós não podemos retroceder, temos que ficar firme. Por isso escreve aqui nos comentários: estou firme, amém? Estou firme. Escreve aí: estou firme com toda a sua fé, crendo no agir de Deus, crendo no sobrenatural de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Deus tem falado muito comigo sobre interpretar o silêncio. Nós temos que ouvir a voz de Deus quando tudo está quieto, quando tudo está calmo. Existe uma voz por trás do silêncio. Então, quando as pessoas dizem: Deus está em silêncio comigo,
Na verdade, o silêncio deve ser interpretado como uma voz. Eu vou repetir. O silêncio deve ser interpretado como uma voz. Só que às vezes, esse silêncio, ele não é bom. E isso aí tem que ser interpretado também. Por isso que as pessoas precisam aprender a ouvir a voz de Deus, para discernir se o silêncio de Deus é continue, o que está valendo é a última instrução ainda para você, ou se o silêncio de Deus está dizendo, tem alguma coisa errada e você precisa buscar a minha face. Quando nós buscamos a Deus, a Bíblia diz que sempre nós teremos resposta. A Bíblia nos diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, sempre haverá resposta. Sempre haverá resposta. E existem 3 coisas que estão por trás do silêncio de Deus. E eu vou compartilhar uma das coisas nessa oração. Depois, na oração da noite, eu vou compartilhar a segunda coisa, certo? E amanhã pela manhã eu vou compartilhar a terceira coisa, por trás do silêncio de Deus. A primeira delas, que o silêncio de Deus está dizendo a você, é que Deus está realizando um trabalho na sua vida. Há um trabalho que Deus está realizando na sua vida, há um processo que Ele está fazendo em você. Então você tem que entender isso, que toda essa ação de Deus está, na verdade, trabalhando em coisas dentro de você. Deus está em silêncio, pois está lhe preparando como um receptáculo para o seu propósito. Quando nós estamos em silêncio, nós temos que buscar a Deus, porque provavelmente Deus está trabalhando na nossa vida. Você lembra quando o Senhor levou Jeremias até a casa do oleiro? E ele viu o oleiro trabalhando num vaso e de repente aquele vaso quebrou nas mãos do oleiro e o oleiro teve que refazer aquele vaso. Muitas vezes Deus está em silêncio porque está nos refazendo. Então a voz por trás do silêncio pode representar que Deus está trabalhando em você. Então, se você não está ouvindo nada novo de Deus, não está vindo nenhuma nova instrução, não está vindo nenhuma nova promessa, Deus não está abrindo uma nova porta para você, saiba que Deus está trabalhando em você. Talvez Deus esteja dizendo para você, eu estou purificando o seu coração, eu quero que você esteja mais perto de mim, eu quero mostrar para você o que está errado aí dentro de você, para que você volte a receber novas instruções, novas palavras. Você sabe que o silêncio de Deus deve ser interpretado dessa maneira. Deus está trabalhando em mim, então eu preciso saber o que Deus está trabalhando em mim. Eu preciso saber o que Deus está tirando do meu coração e o que Deus está colocando na minha vida. Porque se Deus está me preparando para ser um receptáculo do seu poder, eu preciso ser um vaso de honra. Eu preciso viver em princípios. Eu preciso estar me preparando na minha vida, na minha entrega com Deus. Deus ficou em silêncio com Jesus por 30 anos. A Bíblia nos diz em Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Enquanto Jesus estava crescendo, mesmo Deus não tendo falado, a Bíblia não relata que desde o nascimento de Jesus até os 30 anos que Deus falou alguma coisa com Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele crescia em sabedoria e em estatura para com Deus e com os homens. Então, enquanto Deus estava em silêncio, enquanto Deus estava preparando ele estava crescendo. E é isso que você tem que fazer. Quando você não consegue ouvir a Deus, quando você entende, eu estou num tempo de silêncio, de Deus na minha vida, é uma estação que você está vivendo, você tem que crescer no seu conhecimento, crescer na graça. E a Bíblia diz não só diante de Deus, mas diante dos homens também. Mas daí você pergunta, e como é que eu cresço diante dos homens? Testemunhando o que Deus está fazendo na sua vida. É assim que você cresce também diante dos homens, testemunhando o que Deus está fazendo na sua vida, testemunhando os frutos do Espírito na nossa vida, porque os homens veem os nossos frutos, os homens veem o nosso caráter, a nossa fidelidade a Deus, a nossa entrega. O silêncio significa que você não está pronto para conhecer também o próximo passo para o seu destino.
E se eu não estou pronto, eu preciso amadurecer. Entenda, existem certas estações que você só vai entrar em Deus quando você amadurecer. Amadurecer não só como pessoa, mas amadurecer espiritualmente. O apóstolo Paulo disse que ele crescia e ele não era mais como um menino. Ele podia ter a inocência de uma criança, mas ele precisava ser adulto no seu entendimento, maturidade. Você pode ser uma pessoa, sabe, que Deus está querendo lhe amadurecer para um propósito, porque hoje nós vemos pessoas querendo forçar as coisas, mas com imaturidade acabam perdendo tudo aquilo que Deus oportunizou para elas. Então eu creio que Deus, para aqueles que querem ouvir a voz de Deus, para aqueles que querem caminhar e avançar, Deus está pedindo para eles maturidade. E a maturidade você adquire andando com Deus, andando com o Espírito Santo, andando na palavra de Deus. Existem momentos que Deus está se concentrando no seu treinamento. Assim como José recebeu o sonho do seu destino e depois disso Deus começou a treiná-lo. Olha que tremendo isso. Deus deu para ele a visão, a promessa de tudo aquilo que ele iria se tornar. Deu para ele sonhos, deu para ele palavras, profecias por meio de sonhos e teve um tempo de preparo na vida de José. Teve um tempo de preparo até que José pudesse entrar na promessa que Deus ele tinha para a vida dele. Ele teve que ser enganado pelos irmãos, ele teve que passar por uma grande injustiça, ele foi parar na prisão. E ali na prisão ele encontrou todo tipo de gente, ele teve que aprender a temer a Deus naquele lugar e manter-se fiel a Deus. E tudo isso era o treinamento de Deus, preparando ele para viver o extraordinário. Então, muitas vezes Deus, ele permite certas coisas na nossa vida, porque Ele está nos treinando. É por isso, gente, que eu quero que você grave muito bem isso no seu coração. Nem sempre as coisas vão ser fáceis, mas nós devemos permanecer firmes no propósito, porque no final vai dar certo. Esse silêncio tem um propósito na sua vida. Esse silêncio tem um propósito. Permaneça firme, permaneça fiel a Deus, que você vai ver Deus te honrando. Você vai ver Deus fazendo coisas na sua vida, que depois você vai dizer, valeu a pena eu não ter negado a minha fé, valeu a pena eu não ter desistido, valeu a pena eu ter me mantido firme, porque o silêncio de Deus é um treinamento para você. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, certo? Eu não vou me alongar muito aqui, mas eu quero agora declarar o Salmo 91 e nós vamos clamar. Como eu disse, eu não quero quebrar esse propósito. Eu tive problemas com a internet, não consegui transmitir hoje pela manhã. Vou ver se daqui para frente, até eu voltar para São Paulo, eu organizo de uma maneira diferente essa internet aqui. Então, peço desculpas para os irmãos. Eu só peço que me ajudem a compartilhar. Amém? E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus vai falar com você e você vai ver a manifestação de Deus na sua vida. Eu tenho 2 recados importantes. O primeiro recado é que amanhã começa a nossa Escola de Profetas aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Amanhã, certo? E vai ser incrível. Vai ser uma noite profética. Nós vamos ter também atos proféticos e você vai ver como vai ser bênção na sua vida. E se você quiser participar dessa Escola de Profetas, nós temos algumas vagas. Entre em contato com o meu pessoal através do meu site www.vinicius17.com.br. Domingo pela manhã eu vou ter um culto ao vivo aqui, amém? Eu vou ter um culto ao vivo e presencial, então é gratuito para quem quiser participar. Deus tocou no meu coração e quando Deus toca uma coisa no meu coração, sabe, eu procuro ser obediente ao Espírito Santo. Algum mistério Deus tem com esse culto da manhã, certo? Então eu convido você a estar junto conosco. Até porque eu pego voo em Miami, que dá cerca de 4 horas daqui, à noite. Então eu vou ter que sair de manhã aqui e ir para o aeroporto para pegar o voo de volta para São Paulo no domingo. Vai ser um pouco corrido, mas eu entendi de Deus que eu deveria fazer esse culto. Não sei o propósito total disso, mas Deus sabe, eu quero adorar a Deus com os irmãos, eu quero ouvir a Deus com os irmãos. Há um propósito. E se você quiser participar desse culto, você que está aqui na Flórida, ou você que mora nos Estados Unidos, quiser vir para cá, algum mistério Deus tem com esse culto. E eu convido você a participar. Entre em contato com a minha equipe, reserva o seu lugar e com a sua família. Deus tem algo a falar com você e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém?
Vamos declarar o Salmo 91? Quero pedir para você que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Vamos orar? Permita-me orar por você. Eu vou apresentar você, sua casa, sua família diante de Deus, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, sabemos que Tu és um Deus de justiça. Eu tive, Senhor, todos esses atrapalhos hoje para fazer essa oração. Com certeza, meu Deus, com certeza, encontramos resistências espirituais. No entanto, sabemos que Tu és Deus poderoso e cada pessoa que está aqui nesse propósito está firme. Por isso nós declaramos, Pai, estamos firmes nesse propósito e oramos para que a justiça de Deus seja liberada. A justiça de Deus seja liberada agora nas portas. Oramos por restituição, por restauração. O que pertence a este homem, que venha para as mãos dele. O que pertence a essa mulher, que venha para as mãos dela. Senhor, libera recursos, destrava tudo aquilo que está travado na vida dessa pessoa. Nós oramos no nome de Jesus Cristo e pedimos um romper do Senhor, pedimos um avanço agora e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo mal renda-se a Jesus Cristo. Declaramos vida, declaramos que a mão do Senhor está sobre a vida dessa pessoa e que toda enfermidade, toda dor, todo tipo de mal que está atacando o emocional dela também, depressão, angústia, tristeza, abatimento de alma, que agora essa pessoa seja curada. Jesus, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, que essa pessoa receba a cura, que ela receba o milagre de Deus, e nós te pedimos, Espírito Santo, trabalha em nós, queremos ouvir a tua voz. Cada pessoa que está aqui nessa oração quer ouvir a tua voz, por isso, Pai, manifesta sinais, maravilhas, dá sonhos proféticos, dá revelações, mostra para essa pessoa o caminho. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Senhor, com certeza tem algo que o inimigo quis impedir de chegar hoje na vida dessa pessoa, mas não conseguiu. Por isso eu oro agora para que haja uma liberação sobrenatural de prosperidade, de paz, de riqueza, de fartura, de saúde, de restituição, de restauração e de justiça de Deus na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, apresento tua vida, teu pedido de oração e declaro: a mão do Senhor já está sobre a tua vida. Eu sei e creio que o Senhor está operando aqui. Amém e amém. Glória a Deus. Eu creio que essa oração que foi lutada tem algo por trás dela. Compartilhe agora com 7 pessoas. Que Deus te abençoe até às 9 da manhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Ação de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, que nenhum mal prosperará contra nós, nenhuma maldade, nenhuma contrariedade, e que o Senhor
dirigirá os nossos passos. Ele nos guiará a toda a verdade. Doce Espírito Santo, honramos a Tua presença. Tu que habita conosco, fala conosco, não nos deixa errar o caminho, nos ajude a tomar as decisões certas. Pedimos sabedoria, pedimos favor do Senhor e pedimos graça. Pedimos também que o Senhor afaste de nós a maldade, afaste de nós aquilo que vem de forma injusta, que o Senhor nos dê livramento. Eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, e declaramos saúde, saúde total e completa por meio de Jesus Cristo. Jesus é a cura. Colocamos a nossa fé em Jesus, a nossa fé na palavra de Deus, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu Deus, ilumina o nosso caminho, o caminho dos nossos filhos no dia de hoje. Que o Senhor nos livre da inveja, da seta maligna, que o Senhor nos livre, Senhor, do engano, da mentira, e que o Senhor possa nos conduzir debaixo da Tua proteção. No nome de Jesus Cristo, queremos estar totalmente guardados e protegidos por Ti. Como está escrito na Tua palavra, Senhor, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Cremos, ó Deus, no livramento do Senhor. Cremos na ação do Senhor na nossa vida. No nome de Jesus, pedimos o Teu favor e pedimos a Tua bênção. Graças Te damos, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Declare profeticamente: Senhor, dá-nos sabedoria. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Pedir é um dos maiores atos de humildade. É quando você entra diante de Deus reconhecendo a sua humanidade, reconhecendo a sua limitação, reconhecendo que você é dependente, reconhecendo que Deus na sua vida é quem vai lhe dirigir, é quem vai lhe ajudar a superar e a vencer qualquer dificuldade. Somos gratos a Deus por mais um dia que Ele nos concede. Você pode dar um glória a Deus aí? Então escreve aí nos comentários essa frase profética: Senhor, dá-nos sabedoria. Hoje eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Em Provérbios capítulo 3, verso 35 diz assim: os sábios herdarão honra, mas a exaltação dos loucos se converte em vergonha. É uma promessa de Deus. Os sábios herdarão honra. Olha que tremendo. É por isso que nós estamos aqui nessa semana pedindo sabedoria para Deus. Porque a Bíblia diz que a sabedoria, ela faz você herdar honra. Que tremendo. E existem algumas coisas que eu desejo compartilhar com você hoje, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Antes disso, quero pedir a toda pessoa que está aí ao vivo junto conosco, nessa fé, nesse propósito, que deixe o seu like aqui nesse vídeo, para que o YouTube mande para mais pessoas. Então deixa aí a sua curtida. Se você puder compartilhar com outras pessoas, faça isso, e que Deus retribua você em saúde, em paz, em alegria. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos. Só vai fazer bem para você acompanhar as orações, e ative as notificações. Tem um sininho aí, e se você nunca clicou nesse sininho, clica aí para você não perder mais nenhuma oração. A voz de Deus sempre vai desfazer a confusão. A voz de Deus sempre levará a confusão e encherá seu coração de paz. É por isso que nós precisamos ouvir a Deus. Você entra quebrado na oração e sai consertado. Você entra perdido na oração e sai com a direção. Você entra, com os seus pensamentos acelerados, com a sua mente turbulenta, e você sai da presença de Deus em paz, tranquilo, aliviado, porque Deus falou com você. Sempre que você entrar numa oração e você sair aliviado daquela oração, é porque Deus falou com você, mesmo que você não tenha ouvido. Porque um dos sinais de que você ouviu a voz de Deus é que toda a confusão saiu.
toda a confusão saiu. Toda a confusão saiu. Esses dias eu tinha um negócio e eu estava um pouco preocupado o que eu faria naquele negócio, e algumas coisas não estavam andando como de costume naquele negócio. E então eu entrei para a presença de Deus e comecei a orar. Eu disse ao Espírito Santo, me mostre o que eu devo fazer. E a resposta foi muito clara no meu coração. A resposta veio muito clara. E quando a resposta de Deus veio, toda a confusão foi embora e Deus me deu solução para aquele negócio. Então, na vida da gente, sempre que estivermos confusos, ansiosos, preocupados, entre para a presença de Deus e ouça o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido muito ignorado pelas pessoas. Não se ouve a Ele, se ouve todo mundo, menos o Espírito Santo. Você tem que ouvir o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, fala comigo. Eu quero ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Se você não tem essa prática na sua vida, comece a falar com o Espírito Santo. É tão fácil, é tão simples. É só você dizer: Espírito Santo, me tira dessa confusão. Fala comigo, me dá um norte, me mostra o caminho, me diz o que eu devo fazer. Devo vender? Devo comprar? Não devo fazer nada? Quem é que eu procuro? Guia meus passos, Espírito Santo. E o Espírito Santo irá falar com você. O Espírito Santo é alguém real. Ele é poderoso. Ele é fiel. E você pode confiar no Espírito Santo. O maior sinal de avanço, aqui vem a segunda coisa, e que isso é sabedoria. O prelúdio de todo grande avanço sempre será um grande ataque. O prelúdio de todo grande avanço sempre será um ataque. Eu quero agradecer, eu não sei quem foi a pessoa, minha equipe sabe, mas eu de memória agora não lembro. Mas ontem uma pessoa que me acompanha aqui nas orações, ela mandou um vídeo para minha equipe. E o vídeo que ela mandou, não sei se era, numa estação, se era numa rodoviária, era um lugar público. E estava ali passando o meu programa da Band, que dá às 5h45 da manhã. E para minha surpresa, havia moradores de rua sentados e estavam ouvindo o programa de televisão. E hoje eu entendo o porquê que eu tive tanta luta quando eu assinei o meu contrato com a televisão. Porquê que pareceu que o inferno estava, contra mim de uma maneira diferente de tudo que eu havia experimentado. Eu senti uma pressão, era um cansaço extremo, uma vontade de terminar aquele contrato, uma preocupação com aquele contrato. Eu entendo que, os valores são altos de um contrato, mas, eu tinha uma palavra de Deus e mesmo assim estava me sentindo pressionado e tive que ir para a oração e para o jejum para poder vencer aquela pressão toda que eu estava sentindo. Mas, na verdade, hoje eu entendo, com a sabedoria que Deus tem me dado, que toda aquela pressão era sinal do avanço do reino de Deus, era do avanço que Deus estava dando ao meu ministério, de poder servir mais pessoas, porque a honra é minha, a honra é minha. Então, às vezes, você não sabe o porquê de alguns ataques, mas Deus está trazendo um avanço para a tua vida, Ele está trazendo um crescimento, Ele está trazendo uma relevância para você, uma influência de uma maneira que você não tem explicação. Então, sempre que você tiver um grande ataque contra a tua vida, isso é um prenúncio, é um poderoso prenúncio de algo grande que Deus está fazendo, de algo poderoso que vai acontecer na sua vida. Eu vi aquelas pessoas ali
naquele lugar público, assistindo o programa de televisão, ouvindo, e tantas pessoas cruzando ali. Hoje eu vejo o propósito. É claro que o diabo não gostaria de ver aquilo, então ele lutou para acabar com aquilo lá no início, porque chegou a passar 300 vezes pela minha cabeça de não ir, sabe, até o fim daquele mês com aquele contrato. Foram quase 30 dias de constantes ataques, sabe, de um cansaço extremo. E hoje eu sei que isso era batalha espiritual. Então a gente pensa que tudo é natural. Eu pensava que, sabe, até que enfim chegou a conta do cansaço, mas não era a conta do cansaço, era a opressão espiritual, era ataque do inimigo mesmo. Então, o maior sinal de avanço sempre vai ter um grande ataque. Tem coisas que Deus não muda na nossa vida até o fim do processo. Deus está usando essas coisas para mudar você. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. Tem coisas que Deus não muda na vida da gente. Mesmo a gente orando, jejuando, pedindo e fazendo campanha, Deus não muda, sabe por quê? Porque Deus está mudando você. Deus está mudando você. Você sabe que uma das coisas que eu tenho, assim, orado para que Deus guarde o povo dele é quanto à falta de perseverança. As pessoas desistem muito facilmente, elas param de orar, elas não querem seguir em frente diante das lutas, elas pensam que, sabe, parando as coisas vão melhorar. E eu vou dizer uma coisa para você: se você estiver numa guerra espiritual, não é parando que as coisas vão melhorar. Ao contrário, vai se atravessar mais, porque o inimigo está tentando tirar você de um lugar em Deus. E tem coisas que nós estamos construindo no mundo espiritual. E é claro que ele vai fazer, sabe, pensamentos, ele vai trazer pensamentos para você parar, para você desistir. Eu acho incrível quando Deus traz algumas informações do céu para mim. Eu acho incrível quando Deus faz isso. Numa semana, várias pessoas comentaram comigo há um tempo atrás que veio pensamentos nelas, sabe, de desistir, de parar de orar, de parar de buscar, pensamentos assim, tipo, sabe, eu acho que eu vou parar nessa campanha, eu acho que eu não vou continuar. Pensamentos que o inimigo colocou na pessoa para ela não dar continuidade no propósito dela. Exatamente. Então você tem que entender, essas lutas estão, na verdade, cercando o nascimento de um milagre. Eles estão vendo que você está prestes a gerar um milagre, que um milagre está nascendo na sua vida. Então o que o diabo quer? Ele quer que você pare. E daí você ora e aquilo não para. E Deus está permitindo, sabe, que você sinta algumas coisas. Por quê? Porque Deus quer desenvolver a tua fé, Deus quer desenvolver a tua dependência, Deus quer desenvolver a tua resistência, Deus quer desenvolver, sabe, a tua resiliência, para que você possa ser aprovado para o próximo nível. É por isso que tem muitos que não saem do nível que está, porque elas não entendem que Deus está trabalhando na vida delas. É por isso que Deus está permitindo certas lutas, Deus está permitindo certas coisas na sua vida. Deus permitiu certas coisas, Deus permitiu certas perdas, Deus permitiu que certos negócios não dessem certo, Deus permitiu que certas portas não se abrissem. Por quê? Porque Deus está trabalhando em você. Há um trabalhar do Espírito, há a mão de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz que o oleiro tem poder sobre o vaso, e se aquele vaso se quebrar nas mãos do oleiro, ele volta a fazer um outro vaso. Deixa Deus te quebrar, deixa Deus te refazer, deixa Deus tirar as impurezas do teu coração. Não é para você fugir do processo, não é para você sair da presença de Deus, é para você se manter firme em Deus, é para você se manter cada vez com mais fé, com mais entrega, com mais amor a Deus, para que Ele faça uma grande obra na sua vida. Escreva isso aqui nos comentários
Escreva: Deus está fazendo uma grande obra. Amém? Deus está fazendo uma grande obra. Eu quero liberar uma palavra sobre a Mônica. Deus está fazendo uma grande obra na tua vida, Mônica, e na tua casa, e também na casa do teu pai. É por isso que tem tantas turbulências lá e que você tem orado por eles, você tem estado preocupada, mas o Senhor manda dizer para você confiar. Amém? Não sai da tua posição, porque você estava pensando em sair aí da sua casa para passar mais tempo lá. Não sai da tua posição, deixa Deus trabalhar. Deus está lhe levando para a oração, para você resolver as coisas de outra maneira. Amém? E também eu vi Deus me mostrou Mari com Y. O Senhor está te visitando agora, e o Senhor está visitando a tua casa, e o Senhor me disse que prepare-se, porque você vai ver o que o Senhor vai fazer nos próximos dias, a porta que Ele vai abrir, os resultados que virão à tua casa serão extraordinários. Tem uma pessoa de sobrenome Emerich, ou Emerick, eu não sei se é Emerich ou Emerick, como é que se pronuncia. Deus está te visitando nessa hora, e Deus está te deixando de alerta nesse tempo, de alerta, de vigia, está te levando para a intercessão. E sabe por quê? Porque tem algo que você carrega, tem algo que Deus colocou na sua vida, e existe um combate espiritual, sabe, para manter você travada, limitada, mas hoje o Senhor está trazendo um rompimento nas tuas limitações, e vai haver avanço, em nome de Jesus. Amém? Tem uma empresa, eu vi o DMX, eu não sei se isso são as iniciais do nome de uma empresa, ou se realmente é o nome fantasia da empresa, não sei, mas Deus está visitando o dono deste lugar, e Deus está visitando, tirando um peso de cima dessa pessoa que ela estava carregando, um peso que estava sobre, está sendo tirado agora. Receba um alívio do alto, em nome de Jesus. E a última coisa que eu queria compartilhar com você hoje é: falar demais lhe deixa vulnerável. Falar demais lhe deixa vulnerável. Pessoas que falam demais, elas ficam vulneráveis pelas próprias palavras. Quem fala demais fica vulnerável a qualquer tipo de ataque. Por isso, você vai ter que render a sua língua a Deus. Tem coisas que não devem ser comentadas, tem coisas que você não deve falar, tem coisas que não é bom você falar. Porque, sabe, quando nós estamos numa roda de amigos ou estamos conversando com alguém, sempre vem aquela vontade de querer falar um pouco mais, de querer, sabe, falar de alguns problemas, contar algumas coisas e até mesmo falar do processo que Deus está fazendo na sua vida. Tem coisas que não devem ser faladas. Inclusive, vou falar sobre isso hoje na live das 9 da manhã. Eu vou falar sobre quando você está num processo, a melhor coisa que você faz é ficar em silêncio, é deixar Deus trabalhar na sua vida. Quando Deus está trabalhando na nossa vida em algumas áreas, é melhor a gente não ficar, sabe, abrindo para todo mundo, porque é algo particular, é algo da intimidade nossa com Deus que Deus está fazendo. Então é melhor não falar, é deixar Deus trabalhar na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, falar demais lhe deixa vulnerável. Fale, mas não fale mais do que é necessário. Fale de forma justa, fale de forma honesta, mas não fale demais. Falar demais lhe deixa vulnerável. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Amém? Quero também dar o testemunho aqui da Maria. E ela mandou um testemunho maravilhoso. Ela escreveu assim: há mais de um ano acompanho as orações, os cultos, sou aluna da academia e Deus tem me transformado e também a minha casa e a minha família. E recebi muitos milagres, mas no dia 25 de julho eu tive a resposta do propósito. Meu processo que estava na justiça desde 2019 foi liberado. A Deus toda a honra e toda a glória. Olha só, no propósito da justiça de Deus, que nós estávamos orando contra a injustiça e quebrando o poder da maldade desde 2019.
Isso já vai para quase 6 anos. Quase 6 anos. E Deus, numa campanha de 2 semanas, trouxe uma liberação no processo dela. Cada campanha tem um propósito aqui, gente. E se Deus falou que essa semana era para buscar sabedoria e direção, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora e quero orar por você. E essa oração de hoje vai ser muito profética. Amém? Deixa eu só abrir a minha Bíblia aqui. Essa oração de hoje vai ser muito profética. Eu quero liberar algumas palavras sobre você. E eu quero pedir a cada pessoa que está aí, compartilhe agora com 7 pessoas. Amém? Manda aí para os seus grupos, nas suas redes sociais, manda para um amigo em específico que Deus te tocar. Eu sei que compartilhar é um ato igual, eu acredito, a você semear. Você está semeando na vida de alguém. Então semeie uma oração. Comece o dia semeando uma oração. Domingo agora eu estarei ministrando em São Paulo, em Alphaville, Barueri, São Paulo. Às 9 horas da manhã nós teremos Santa Ceia, certo? E eu vou trazer uma palavra sobre direção de Deus que vai ser profética para a tua vida. Domingo agora, te organiza para estar conosco na Santa Ceia. Domingo, 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Também, você que está aí me ouvindo, eu gostaria de convidar você a se tornar aluno da Academia Quinto Global. Semana que vem eu vou anunciar um novo evento dentro da Academia para todos que são nossos alunos. É imperdível, certo? E não gostaria que você ficasse de fora. Salmos 91, eu quero declarar agora sobre a tua vida. Não esquece de deixar a tua curtida aqui nesse vídeo, tá? Deixa aí o teu like, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me mostrou um homem que está com um problema com os filhos ou com os netos, certo? E que está se sentindo impotente diante de uma situação. Seja você quem for que está aí me ouvindo, Deus vai lhe dar direção e vai lhe dar livramento. Deus me disse também, Cibele, o Senhor vai restaurar a tua vida. Seja você quem for, Cibele, o Senhor vai restaurar a tua vida. Amém? O Senhor vai restaurar a tua vida. Tem alguém de Caxias do Sul que está me ouvindo nesse momento. Deus te vê. Deus te vê. E o Senhor me disse que você vai ser chamado para algo. Você vai ser chamado para algo. Está vindo um tempo de muita alegria para a tua vida. Amém? É uma conquista que está entrando aí na tua vida. Alguém de Caxias do Sul que está me ouvindo. Eu quero agora orar por você. Eu quero apresentar a tua vida diante de Deus. Amém? Coloca aqui nos comentários, Senhor, dá-nos sabedoria. Escreve aí com toda a sua fé, Senhor, dá-nos sabedoria e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos. Eu oro para que o Senhor traga alívio a todos os pensamentos, a mente dessa pessoa. Tira tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que oprime a vida dela e traga sobre a vida dela tempos de paz, tempos de tranquilidade. Eu oro, Senhor, por um avanço sobrenatural nessa vida.
Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que tudo aquilo, Senhor, que tem lutado contra ela, cesse, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu oro para que amarras espirituais sejam quebradas, vícios sejam quebrados, opressão espiritual seja removido. Tudo aquilo que pesa nesse ambiente, tudo aquilo que pesa neste lugar, tudo aquilo que pesa, eu oro em nome de Jesus para que isso seja removido totalmente no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, toca com o teu poder, toca com o teu poder. Eu oro também para todo aquele que está doente fisicamente e emocionalmente, que seja curado agora. Eu digo a todo tumor, eu digo ao câncer, eu digo a toda fibromialgia, artrite, artrose, reumatismo, dores, renda-se a Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, também por restauração na coluna, restauração em joelhos, restauração nos braços. Oro também, Senhor, para que quadros clínicos que para os homens é irreversível, para o Senhor não é. Por isso eu libero uma palavra, restauração total, saúde total, agora, tocando no teu corpo físico. Deus removendo toda doença, Deus removendo toda dor, Deus removendo toda infecção e toda inflamação. Também oro, Senhor, por toda pessoa que está enfrentando injustiças, por toda pessoa, Pai, que mesmo fazendo o seu trabalho, mesmo sendo íntegra, mesmo sendo correta, Senhor, ela tem sido perseguida, ela tem sido atacada, ela tem sido injustiçada. Eu oro agora para que o Senhor faça justiça em favor dela. Meu Deus, faz justiça em favor daqueles que estão clamando, em favor daqueles, meu Deus, que são justos e que estão sendo, Senhor, pressionados, atacados, influenciados. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor toque com o teu poder na vida dessa pessoa. Toque-a com o teu poder, Espírito Santo de Deus, e traga livramento sobre ela, traga livramento na casa dela. Tira, Pai, tudo aquilo que pesa de cima dela, tudo aquilo que oprime a vida dela e dá vitória. Eu oro para que o Senhor dê vitória. Meu Deus, aquele que está enfrentando lutas no seu casamento, que está enfrentando lutas financeiras, que está enfrentando lutas no seu trabalho, Senhor, dá direção para essa pessoa, dá sabedoria especial e conduza ela a uma solução total e completa. Eu oro em nome de Jesus Cristo e eu peço a bênção do Senhor sobre a tua vida. Também oro para que você seja guardado na sua saída para o trabalho e no seu retorno para casa. Que tu e teus filhos estejam guardados pelo Senhor, que toda a rota de vocês hoje seja protegida, guardada pelo Senhor. E oro para que o favor de Deus seja liberado sobre a tua vida e que você caminhe sobre tempos de refrigério, tempos de poder de Deus, aonde aquilo que era impossível antes não é impossível agora, por causa da presença de Deus que está na tua vida. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Se você creu nessa oração, nessas declarações, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você pode. Que Deus te abençoe. Até 9 da manhã e depois 18 horas. Até mais.